A profissão mais lucrativa do mundo abre vagas, que pagam até R$ 1.500 por dia, trabalhando de casa e não exige faculdade ou experiência prévia. Já não é novidade que a pandemia do coronavírus foi a grande responsável pelo fechamento de vários negócios e pelo desemprego de diversas pessoas. Mas o que muitos não sabem é que existe uma profissão que foi na contramão da pandemia e cresceu mesmo em meio ao coronavírus. Afinal, ela foi a grande responsável por pagar aos seus profissionais verdadeiras fortunas enquanto a maioria da população perdia o emprego. Estou falando de médias salariais que, segundo a FGV, batem na casa dos R$ 51 mil mensais para os melhores profissionais, que chegam a trabalhar apenas 11 dias por mês de casa e de maneira autônoma. Ou mesmo um salário de R$ 65 mil para aqueles que optam por trabalhar nesta área dentro de grandes instituições, segundo a consultoria de carreira, Robert Half. E a melhor parte é que os profissionais dessa área não precisam esperar a quinzena ou o fim do mês para colocar as mãos nessa bolada. Afinal, os pagamentos podem cair todos os dias na conta, com valores que podem ultrapassar a marca de um salário mínimo por dia. Não à toa, ela é considerada a profissão mais lucrativa do mundo por muitos e a do futuro pelo portal de notícias Terra. E não se preocupe, porque, como eu vou te mostrar nas próximas linhas, você não vai ter que esperar o futuro chegar para dar os seus primeiros passos nessa nova profissão. Afinal, hoje, ela já é considerada a nona mais quente do mundo pelo LinkedIn e está explodindo desde 2020. O número de membros dobrou em apenas um ano. Se você é ligado no mercado financeiro, provavelmente já sabe do que eu estou falando. Se não é, deixe-me te apresentar essa nova profissão, que pode ser a sua grande chance de uma virada financeira. Estou falando dos profissionais que fazem day trade, que nada mais é do que as negociações na bolsa de valores que visam buscar os maiores lucros em operações que acontecem em apenas um dia, às vezes, em menos de um minuto. E não se preocupe caso nunca tenha investido R$ 1 na vida, você pode conseguir dar os seus primeiros passos nesse universo já tendo a chance de começar a lucrar. Você vai perceber que fazer day trade é tão simples quanto comprar e vender qualquer coisa no comércio. Isso, claro, se você estiver munido de um método validado e um verdadeiro especialista do seu lado te acompanhando nas operações. Mas, atenção, pois junto com o crescimento exponencial desse mercado surgiram diversos gurus de finanças que nunca ganharam R$ 1 na vida com day trade querendo te ensinar como lucrar. É por isso que, segundo a FGV, cerca de 97% dos traders que operam todos os dias ficam no vermelho por lideram com os mercados de maneira amadora. Quem segue os métodos errados acaba enriquecendo apenas quem ensina esses métodos e a corretora. Agora, os outros 3% que sabem os macetes para lucrar na bolsa estão embolsando verdadeiras boladas capazes de transformar a vida financeira de qualquer pessoa. Mais do que um salário mínimo por dia antes mesmo do almoço. Uma grande prova disso são os resultados obtidos por quem segue o método criado e desenvolvido pelo trader Rogério Araújo. Ele foi nomeado de método dos 3% e o objetivo de Rogério com um minicurso de 4 aulas é bem simples, fazer todos aqueles que assistirem às aulas estarem aptos a conseguir obter renda média mensal de até R$ 30 mil com day trade após um ano. Isso, independente do ponto de partida e conhecimento prévio. Afinal, há um nivelamento nas aulas que fazem até os mais inexperientes se equipararem com aqueles que já possuem mais experiência. E também não se preocupe caso você tenha pouco dinheiro. Rogério não quer que você invista quantias assombrosas para alcançar essa meta. O trader vai te mostrar como começar com pouco e a partir de valores baixos conseguir aumentar o seu bolo a ponto de essa quantia chegar nos R$ 30 mil mensais. Em suma, é a chance do seu dinheiro fazer mais dinheiro. Embora seja uma meta ousada, Rogério afirma que já utiliza esse mesmo método há 21 anos e que sabe do potencial escondido por trás desses 3 setups. Além disso, o trader afirma que desde a criação da estratégia já são cerca de 80% de assertividade nas operações. Ou seja, de cada 10 operações, o método de Rogério acerta perto de 8. Segundo o trader, a assertividade vem, é claro, dos 21 anos de desenvolvimento do método, mas também de uma dura experiência pessoal. Afinal, no início da sua carreira,
Rogério chegou a ficar milionário com day trade, mas perdeu toda a fortuna acumulada em apenas um pregão por não saber o que estava fazendo. No entanto, essa experiência negativa foi uma verdadeira bênção na vida de Rogério. Se não fosse por esse tombo, ele não teria desenvolvido seu método e não o colocaria à prova todos os dias a fim de melhorá-lo para que o mesmo nunca mais aconteça. O resultado dessa obsessão veio em forma de lucro no bolso. São 6 anos sem fechar um dia sequer no vermelho nas operações diárias. E agora, pela primeira vez, ele decidiu abrir o método que antes era restrito a apenas alguns amigos e a ele próprio para o público em geral. A melhor parte é que os 3 setups utilizados por Rogério diariamente serão revelados gratuitamente em 4 aulas que já se iniciaram. Além disso, o trader decidiu dar de presente acesso à plataforma que ele utiliza para realizar as suas operações. Dessa forma, caso você queira molhar os pés nesse mercado exponencial, poderá fazer isso sem gastar com plataformas e contando com o auxílio de alguém que realmente fez milhões com o mercado e não vendendo curso. O motivo pelo qual Rogério decidiu abrir justamente agora o seu método é que, para o trader, não existe melhor momento para lucrar com as operações diárias do que os próximos meses. Algumas pessoas conseguiram multiplicar o dinheiro por mais de 13 vezes no curto prazo depois de eventos como esse. Para a maioria dos investidores, o período de eleição traz medos e receios no momento de investir. E não é para menos, afinal, via de regra, eventos como esses costumam causar grandes volatilidades no mercado. Mas o que muitos não sabem é que a volatilidade pode ser um prato cheio para quem a sabe utilizar para lucrar até mesmo com o mercado caindo. Talvez o mais recente e notório evento que prova esse conceito tenha acontecido em fevereiro deste ano, quando Bolsonaro decidiu trocar o presidente da estatal Petrobras. A intervenção política do presidente fez com que as ações da petroleira chegassem a cair na mínima 27% em apenas um dia. Uma comida amarga para quem só investe de maneira tradicional, afinal esses viram um quarto do investimento indo para em apenas um pregão, mais um prato cheio para os day traders que escutaram a live que o presidente fez na quinta-feira e se posicionaram de maneira vendida na estatal antes do anúncio. Foram esses que conseguiram multiplicar por inúmeras vezes o dinheiro investido com apenas uma operação de um dia, como demonstra a matéria que fizemos aqui no Seu Dinheiro nessa época. 1.250% de lucro com Petrobras, Petróleo 4, no mesmo dia em que as ações caíram 20%. Veja como pegar o próximo trade. Fonte: Seu Dinheiro. Que fique claro que retornos como esses não acontecem todos os dias. Segundo Rogério, o foco de todo day trader não deve ser apostar a casa em troca de retornos estrondosos, mas sim na consistência. Afinal, não adianta lucrar uma bolada em um dia e perdê-la já nos dias seguintes, como acontece com a maioria das pessoas que fazem day trade. Mas porradas como essas acontecem sim, e está posicionado com estratégias que te permitem lucrar com o mercado caindo, subindo ou andando de lado em períodos que historicamente são extremamente voláteis, é assimetricamente positivo. Ou seja, muito a ganhar e pouco a perder. E, via de regra, as eleições são um evento que traz muita volatilidade aos mercados. Veja o gráfico de volatilidade do Ibovespa em 2014 e 2015, período de disputa de eleições entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, marcado por momentos conturbados para os mercados. Perceba que a volatilidade salta e, consequentemente, as ações se movimentam em prazos extremamente curtos. Fonte: Sistemas Web3, listados.b3. Depois o mesmo aconteceu nas eleições de 2018, mas em uma intensidade um pouco menor. Como o mercado já estava precificando a vitória de Bolsonaro, a volatilidade não ficou muito elevada, mas mesmo assim as eleições mexeram com o mercado. Veja o gráfico de volatilidade abaixo desse período. Fonte: Sistemas Web3, listados.b3. R$30.000 só de imposto. Enquanto alguns zoavam e achavam que era impossível, outros conseguiram sair da CLT e obter valores suficientes para se aposentarem. Agora imagine o que pode acontecer em um possível cenário de Lula vs Bolsonaro. Com ameaças de crise hídrica, combustível, fiscal e inflação. Então o cenário é péssimo. O cenário pode ser volátil. E a volatilidade pode te fazer ganhar muito dinheiro, como aconteceu com diversos amigos de Rogério.
Afinal, o trader também estava posicionado vendido na petroleira por desconfiar que o presidente Bolsonaro poderia interferir na estatal. Para que você tenha ideia do potencial que operações como essas podem causar em períodos voláteis como os atuais, apenas um dos amigos de Rogério, que pediu para não ser identificado, não ganhou apenas R$ 30 mil mensais, ele foi além e pagou isso só de imposto após a operação. O que daria, aproximadamente, R$ 158 mil faturados. R$ 30 mil só de imposto. Uma outra sortuda que acompanhava Rogério na época foi a Soraya. Ela é técnica de informática e possui um comércio dentro desse segmento, mas foi no day trade, com a operação envolvendo Petrobras, que ela conseguiu antecipar um ano de rendimento em apenas um dia, como a mesma descreve abaixo. Quando chegou em fevereiro que a Petrobras caiu 20%, a gente ganhou um dinheiro que não ganharia em um ano. Se eu te disser 200% é pouco. Realmente é um dinheiro que eu jamais imaginaria ganhar em uma semana, Soraya, amiga de Rogério. Além disso, Soraya explica que os ganhos provindos com as operações envolvendo day trade a fizeram pensar em até mesmo se aposentar. E ela não é a única do grupo de amigos que decidiram acompanhar Rogério que pensaram em largar a profissão para viver de bolsa. Segundo Soraya, existem membros que inclusive deixaram de ser CLT. Eu comecei com 100 ações e hoje tenho mais de 10 mil. E eu não fui a única, tanto é que existem algumas pessoas do nosso grupo que deixaram de ser CLT. O Carlos também pegou em cheio a operação envolvendo a petroleira. Ele simplesmente quadruplicou o dinheiro investido em apenas um dia enquanto os investidores de Petrobras perdiam um quarto do investimento. 300% de ganho apenas com Petrobras. De mordidinha em mordidinha o Rogério come o bolo inteiro. Todas essas pessoas foram beneficiadas pela estratégia que Rogério já está revelando no seu minicurso gratuito. Mas a estratégia de Rogério acabou fazendo dele uma vítima do próprio método, infelizmente, no sentido pejorativo. Pela atenção que o trader está chamando com a divulgação da estratégia, surgiram diversos gurus ridicularizando sua estratégia e afirmando que atingir a marca de R$ 30 mil é algo impossível de acontecer, como você pode ver nos prints abaixo. Mas como Sêneca diz, o tempo revela a verdade. E, nesse caso, a verdade foi muito lucrativa para os amigos de Rogério. Afinal, enquanto as santas pagavam R$ 30 mil só de imposto por terem faturado os 6 dígitos com day trade, a maioria dos gurus financeiros viam os papéis de uma queridinha da bolsa despencar. Isso fica ainda mais evidente se somarmos os depoimentos ao histórico de 21 anos do método de Rogério entregando 80% de acerto, sendo os últimos 6 anos sem fechar um dia sequer no vermelho, provam que a verdade foi extremamente lucrativa para quem tem seguido Rogério nesses últimos anos. Como chegar nos 30 milhas mensais partindo de pouco o passo a passo? Para mostrar que é possível chegar aos R$ 30 mil de renda mensal com day trade, Rogério fez uma simulação conservadora, que considera uma taxa de acerto dos trades de 50%, bem abaixo de sua média histórica. Com um investimento inicial de apenas R$ 1 mil, é possível chegar a um rendimento de R$ 30 mil ao mês no período de um ano. Veja só o passo a passo. Item: você separa R$ 1 mil para investir em mini contratos de índice, dólar ou de ações de primeira linha, usando o método do Rogério para buscar lucros com day trade. Item: pelos cálculos do Rogério, é possível movimentar 5 operações por dia, com um lucro líquido médio de R$ 5. No primeiro mês, você ganha R$ 500. No segundo também. Item: se continuar reinvestindo o dinheiro que ganhou terá no terceiro mês R$ 3 mil no quarto. R$ 4 mil no quinto. R$ 6 mil no sexto. R$ 9 mil no sétimo. R$ 14 mil no oitavo. R$ 21 mil no nono e aí por diante. Item: resumindo, com uma taxa de acerto de 50% no mês, abaixo do que Rogério está entregando, você chega em R$ 69 mil ao fim de 12 meses, já descontando as taxas. Item: a partir deste ponto, o Rogério sugere a mudança de estratégia. Em vez de reinvestir, você embolsa o lucro mensal como renda. É aí que está o retorno de R$ 30 mil por mês. E isso, sem colocar R$ 1 a mais do que o aporte inicial, ou seja,
é o dinheiro das operações fazendo ainda mais dinheiro, sem que você invista mais. É claro que não há garantia que esse retorno de fato acontece, apenas o histórico vencedor do método de Rogério somado aos depoimentos de quem o usa hoje. Além disso, os dados acima são apenas uma simulação. Você não é obrigado a começar com R$ 1.000, pode começar com mais ou menos de acordo com o seu perfil de risco. A proposta de trabalho é simples, até R$ 30.000 por mês e 1.500 por dia, topa. A boa notícia é que, hoje, você ainda consegue pegar essas distorções para embolsar os maiores retornos mesmo sendo iniciante. Já que contará com o conteúdo e os setups que geraram 80% de ganhos apenas nos últimos 7 dias. E, como dito, poderá fazer isso da melhor forma, pois além de aproveitar o momento ideal, vai ter acesso à plataforma para que você possa colocar todo o conteúdo aprendido em prática, sem gastar R$ 1 para isso. E não se preocupe, porque você também não vai pagar R$ 1 para ver as 4 aulas e conhecer os 3 setups que podem te ajudar a faturar até R$ 30.000 mensalmente com Daitrade, já que todas são 100% online e 100% gratuito.